Olá, façamos a leitura hoje dos capítulos 26, 27 e 28 do livro de Mateus. Iniciaremos também a leitura do livro de Marcos e faremos a leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. Capítulo 26 do livro de Mateus. A conspiração contra Jesus. Havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás. E deliberaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Então, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um bálsamo muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram, para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro, que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. O preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse, o que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A última Páscoa e a ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu, ide à cidade, a certo homem dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe, sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu, quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele porque o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que eu estava traindo, disse, sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus, sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o monte das oliveiras. Glória a Deus, aleluia. Jesus prevê que Pedro o negará. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vos desertareis, pois está escrito,
Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-lhe: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse: em verdade te digo, que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro lhe respondeu: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está muito triste, que estou a ponto de morrer. Ficai aqui, vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me traz está próximo. Jesus é traído e preso. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão, com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: aquele que o beijar é ele, prendei-o. E, logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar meu Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça? Jesus disse à multidão: naquela hora, saístes com espadas e pedaços de pau para me prender como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava sentado no templo, ensinando e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Jesus perante o sinédrio. E aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se com os guardas para ver como tudo terminaria. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte. E não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim compareceram 2 e disseram: ele afirmou: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: é como disseste,
Contudo, digo-vos que, de agora em diante, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu digno de morte. Então alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos. E outros deram-lhe tapas, dizendo: ó Cristo, profetiza-nos quem foi que te bateu. Misericórdia. Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que estás falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E jurando, ele negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. O suicídio de Judas. Capítulo 27 do livro de Mateus. Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: o que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: não é permitido colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo resolvido em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para estrangeiros. Por isso, até o dia de hoje, aquele campo é chamado Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Um momento. Jesus perante Pilatos. Jesus ficou em pé diante do governador e esse lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Lhe respondeu: é como dizes. Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião, havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: qual destes quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todos disseram que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: mas que mal ele fez? Ele, contudo, gritava ainda mais: que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava,
Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: sou inocente do sangue deste homem. Isto é problema vosso. E todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Jesus é ridicularizado pelos sacerdotes. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento. E despindo, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante. E fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça. E na mão direita um bordão. E ajoelhando-se diante dele, zombavam: viva o rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. A crucificação. Ao sair, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sortes sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: este é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça, e dizendo: tu, que destróis o santuário, e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele soltou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora 6ª até a hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-lhe em uma haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: é verdade, este era o Filho de Deus. E muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para ouvi-lo, também estavam ali, olhando de longe. Entre elas se achava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou em seu sepulcro novo, que havia escavado na rocha. E, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se.
Mas ficaram ali Maria Madalena e outra Maria, sentadas diante do sepulcro, à guarda do sepulcro. No outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o 3º dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E assim o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhe disse: tendes uma guarda, ide dar-lhe a segurança que puderdes. Então, eles então foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e deixando ali a guarda. A ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 28. Depois do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. Glória a Deus, aleluia. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo lhe disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, eu vos avisei. Elas então saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de dizer aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. Os guardas do sepulcro são subornados. Enquanto elas iam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E, reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem: os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos livraremos de problemas. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos discípulos na Galileia, a grande comissão. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Vamos dar continuidade agora, fazendo a leitura do livro de Marcos, capítulos 1, 2, 3 e 4. Marcos, capítulo 1. João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém dirigiram-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão,
confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. O batismo e a tentação de Jesus. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. O chamado dos primeiros discípulos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. E dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Então imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus e os irmãos Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Eles entraram em Cafarnaum e, chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões e, gritando, saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntar entre si: o que é isto? Um novo ensino com autoridade. Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhes obedecem. Eles lhe obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. A cura da sogra de Pedro. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes acometidos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Jesus lhe respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo severamente, Jesus logo o mandou embora.
dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. O paralítico de Cafarnaum, capítulo 2, do livro de Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e eles lhes anunciavam a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Impedidos de aproximarem-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. O chamado de Levi. Jesus saiu novamente para a beira-mar e toda a multidão ia até ele. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Façamos agora a leitura do capítulo, dando continuidade ao capítulo 2 do livro de Marcos. A questão do jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhe respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar, mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe vinho novo em recipiente de couro novo. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, e enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado?
E ele lhes respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos companheiros, e prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. Jesus cura um homem no sábado. Outra vez, Jesus entrou numa sinagoga, e estando ali um homem com uma das mãos atrofiada, e o observavam com atenção, para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusar. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu, e ela lhe foi restaurada. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiravam com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões, procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de outro lado do Jordão, e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimissem, pois havia curado muitos, de modo que todos quanto tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, glórias a Deus. E quando os espíritos imundos viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia com severidade, para que não divulgassem quem ele era. A escolha dos 12. Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. A blasfêmia dos escribas. Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, é pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir, mas chegou o seu fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amar. Então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Pois diziam: ele está possuído por um espírito impuro. A família de Jesus. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo.
Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A parábola do semeador. Capítulo 4 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar. E aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar. E todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes: ouvi o semeador, saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-no, e ela não deu fruto. Mas as outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das palavras. Ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo o que se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas, como têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Esses são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações do mundo, a sedução de riquezas e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra. Acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. A parábola da candeia. Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto. E nada foi escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse, dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice porque chegou a colheita. A parábola do grão de mostarda. Disse ainda: a que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes.
Mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu possam aninhar-se à sua sombra. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Jesus acalma a tempestade. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E, deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sob uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele respondeu. Ele repreendeu o vento, e levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que cura todas as enfermidades do nosso corpo. Faz cessar as guerras, faz cessar as tempestades. Em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ler a palavra dele, que essa palavra possa circular por todo o universo, destruindo todas as forças das potestades, príncipes das trevas, destruindo essa guerra horrível entre a Ucrânia e a Rússia, levando saúde para todas as pessoas que estão enfermas agora, na UTI, no hospital, nos quartos dos hospitais, em suas casas, que sejam completamente curadas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Amém, aleluias, glórias a Deus.